Olá, sejam bem-vindos ao programa Neuras, aqui na Central TV. Aqui do meu lado já ela, brilhando na tela, doutora Júlia Streski. Shimon, que prazer estar aqui mais uma vez. Mais uma vez estamos aqui todos nós, eu, Shimon, e hoje com Fábio Tolentino, nosso mestre em autoconhecimento, em olhar para dentro de nós e descobrirmos o nosso maior potencial. E exatamente para ajudar você a tirar todas as suas neuras e viver uma vida muito melhor. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, Júlia. Obrigado, Shimon, por essa oportunidade de estarmos conversando aqui hoje. Obrigado a você de casa que está nos assistindo. É um imenso prazer estar aqui hoje, né? Muito obrigado pela recepção, pelo mestre. Fico muito lisonjeado aí pelo convite de falar sobre esse assunto. Fábio, antes de nós entrarmos no assunto sobre o autoconhecimento, que hoje é o valor de uma joia rara. O autoconhecimento ele é buscado pelas maiores personalidades do mundo, né? Estão atrás, mas o Fábio, ele é um ilustre da Masal 360. Exatamente, por isso nós somos tão honrados em tê-lo aqui conosco, porque o Fábio, ele usou todo esse conhecimento nele próprio e ele se tornou um mentor. Esses dias me perguntavam qual era a diferença entre um mentor e um consultor. Interessante isso. E eu explicava exatamente isso. A diferença entre um mentor e um consultor é que o mentor necessariamente ele precisa ter vivido o processo. Ou seja, ele precisa ter passado por todo o processo para que ele possa lhe ensinar o processo e que ele possa te motivar a seguir esse processo. Porque é impossível alguém que nunca caiu ajudar outra pessoa a levantar, ensinar o caminho para outra pessoa levantar. Isso só é possível com um mentor. E o Fábio é um mentor da Masal 360 que estará aí daqui a pouco colocando todo o seu conhecimento à disposição de todas as pessoas que quiserem aprender com ele. O poder de conhecer-se e como isso pode melhorar a sua vida e a sua carreira. Então fique atento a essas pérolas aqui desse programa que você terá acesso a muito mais. Agora, o autoconhecimento, como nós falávamos aqui no início do programa, Fábio, Júlia e telespectador amigo, ele hoje é um produto como se fosse um minério raro, né? Assim, ele é muito valioso e quem tem o autoconhecimento consegue alcançar patamares elevadíssimos. Nós vemos aí os grandes executivos do mundo, os grandes líderes, vivendo um autoconhecimento. Eu acho que só chegou lá justamente por ter esse autoconhecimento. Só é possível liderar quando você consegue liderar a si mesmo. Não é isso, Fábio? É muito legal essa tua frase, Júlia, importante, né? Inclusive existe um livro do Rancharan, que é um grande escritor, né? Em que dentro o livro se chama Pipeline de Liderança, em que ele fala sobre o primeiro estágio para um bom líder é ele ser o líder de si mesmo. Somente sendo líder de si mesmo, sendo líder das próprias emoções, conseguir se conhecer para se relacionar bem com as outras pessoas. Seria um domínio, né? Um autodomínio. Essa seria a minha pergunta. É possível liderar a si mesmo sem conhecer todas as nuances da sua personalidade, sem conhecer quais são os seus maiores potenciais e sem conhecer as suas fraquezas? Veja que começa por você. Esse conceito, Juliel, de gerenciar a própria personalidade, né? Quando a gente só consegue ter bons resultados nas nossas vidas, né? Sejam eles profissionais, familiares, os nossos relacionamentos, quando a gente consegue entender quais são as nossas potencialidades, quando a gente consegue tratar aqueles pontos que precisam ser desenvolvidos e com isso a gente amplificar os nossos resultados, criando relações de qualidade com as pessoas, porque autoconhecimento tem a ver com relação conosco, mas também com a relação de qualidade que a gente tem com as pessoas ao entorno do nós. E geralmente, Fábio, Júlia, nós não nos enxergamos, né? Você nunca recebeu, você que está nos acompanhando, nunca recebeu uma repreensão de alguém mais velho que disse: você não se enxerga, né? Você não consegue olhar para dentro de você antes de emitir uma opinião sobre alguém, sobre algo, sobre o trabalho do seu próximo, né? Porque quando você se enxerga, a sua boca, ela se fecha. Você passa a adotar uma medida
mais justa com o mundo. É muito interessante, irmão, esse ponto, né, sobre a consciência e o papel que o outro tem, né? Muitas vezes as pessoas não mudam, não é porque não querem mudar, né? Porque fazem um determinado comportamento por maldade, mas é por não ter essa consciência. E o outro funciona como um espelho para nos gerar essa consciência, para nos, vamos dizer, fazer com que a gente caia em si mesmo. É verdade, doutora Júlia, Fábio, que você só consegue enxergar no próximo aquilo que está em você? Exatamente. O outro é um espelho nosso. Nós só enxergamos no outro os defeitos e as qualidades que nós temos. Porque se nós não tivermos aquilo, ele não é real para nós. Não é real para mim aquilo que não existe em mim. Então eu só vou enxergar no Shimon aquilo que já existe em mim. Não é significativo, Não né? é significativo. Por isso que a gente não vê. Toda vez que eu enxergar um defeito aleatório de forma muito repetida em várias pessoas, é interessante ligar as antenas, porque isso está em mim. É por isso que eu enxergo. Olha o autoconhecimento aí. Isso, né? vale para as qualidades também. Isso vale para as qualidades também. Essa é a parte legal, porque isso vale para as qualidades também. Sim. Eu só consigo enxergar em você, no Fábio, aquilo que é porque em mim. Nós precisamos de referências. Por isso que nós precisamos de um mentor. Exatamente. Nós precisamos de um mentor o tempo todo. As pessoas não têm noção o quanto todos nós precisamos de um mentor. Veja, e não é notado, mas você que é um cristão, por exemplo, quem que é o seu mentor? O padre, o pastor. Jesus. Então o tempo todo você está com um mentor te ajudando. Esse ponto que vocês estão colocando é muito importante, que a gente chama de modelagem comportamental. Que é quando a gente pega determinados modelos, e não precisa ser modelos de pessoas famosas necessariamente, mas a gente pegar modelos dentro da família, pessoas que sejam referência para que a gente possa modelar alguns comportamentos. Então, o pai e a mãe, Fábio, eu quero ser justo que nós não falamos, né? Pai e mãe. Pai e mãe. A gente pode importar esses comportamentos, esses valores para corrigirmos os nossos comportamentos, as nossas atitudes em prol de melhores resultados, né, sociais. Então, eu acho que é uma luta diária para tirarmos as escamas dos olhos, as travas dos nossos olhos e nos enxergarmos como realmente nós somos. Agora, é uma missão praticamente impossível, senão o mundo seria um lugar muito melhor. É uma missão, Shimon, que ela precisa ser de forma estruturada. Por que eu digo isso? Porque o autoconhecimento, muitas vezes, né, como essa palavra está muito em voga, o autoconhecimento, muitas vezes, ele se reduziu a algumas frases de efeito. E com somente frases de efeito, a gente não muda a nossa vida. Nós precisamos, através de um processo estruturado, procurar de forma, até mesmo com a ajuda de livros, ajuda de psicólogos, sejam médicos, seja através de um processo estruturado de busca a si mesmo. Essa busca, ela não pode ser rasa, né? Porque o alto... E ela nem deve, né? Ela nem deve ser rasa. O alto é você... Viajar para dentro de si mesmo. Viajar para dentro de si mesmo. E a segunda palavra, conhecimento, Fábio. Aí é que está o segredinho. E o conhecimento, ele não está em nós. O conhecimento, ele é absorvido por nós. Alguém nos transmite esse conhecimento, que é o pai, a mãe, o pastor, o padre, o professor, né? O chefe. O chefe, o neuras. Alguém te traz o conhecimento e você aí, então, com a sua habilidade, irá aplicar isso no seu dia a dia. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, pessoal, que é: a única queda que vale a pena é aquela queda em si mesmo, né? O processo de autoconhecimento nem sempre será um processo fácil. É um processo em que... Muitas vezes é um processo dolorido, né? Doloroso. É um processo de transformação, né? Nesses 15 anos que eu tenho, mais de 15 anos de experiência que eu tenho na vida de administração, enfim, no meu trabalho, mundo corporativo. No mundo corporativo, eu percebi que muitas das pessoas têm dores em comum. Sejam elas insatisfação com o próprio cargo, uma certa angústia, aquela síndrome de final de semana, síndrome de sábado, pré-segunda-feira, e muito disso vem pela falta do autoconhecimento. Ao não saber lidar com essas dores, né, as pessoas acabam sufocando isso,
e acabam não sabendo lidar com todos esses sintomas, né? Isso provoca alguns transtornos como fuga, busca de fuga, depressão, álcool, depressão, né? Eu mesmo passei por um processo, né, de depressão, até mesmo foi um processo bem difícil, e ao não saber lidar com isso, inclusive recorri a álcool, a alguns excessos que acabaram até inclusive provocando um afastamento do afastando trabalho. Você de você mesmo. Exatamente. E quando você se afasta de você mesmo, aí entra uma questão espiritual, você se afasta do Criador. Sim. Né? Porque você é feito à imagem e semelhança de Deus. E quando você já não se reconhece mais, você não reconhece a essência do próprio Deus. Para você que acredita em Deus, o universo, natureza, alguma coisa te move. E é isso que acaba se afastando de você quando você se afasta de si mesmo. E aí você passa a viver em uma escuridão. O Fábio já passou por isso, né? E conseguiu dar a volta por cima. Mas muitos demoram muito para enxergar a luz e às vezes pode acabar sendo tarde demais. E alguns, né? O que é pior, passam a vida nessa escuridão, Simão. Muitas pessoas, elas passam a vida trabalhando em empregos que não gostam, com a síndrome do domingo à noite, como o Fábio disse, exatamente porque não se enxergam. Mas o Fábio tem um convite. Ele passou tudo isso, né, Fábio? Exato. Passou tudo isso e saiu desse lugar para uma vida completamente diferente. Eu costumo dizer que a gente é um tripé. Né? Nós, a essência, né? Nós somos um tripé. E como se fosse uma cadeira. Uma cadeira, ela não se sustenta se ela não tiver os 3 pés. E o tripé, para que a gente viva em equilíbrio e consiga satisfação na nossa vida, é o tripé que eu chamo de corpo, mente e alma. A gente precisa cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, ter uma alimentação adequada, ter uma rotina de exercício físico. Ninguém está dizendo aqui que você vai precisar ser um atleta, mas o nosso corpo é o nosso veículo, um corpo forte, mais disposto, você consegue ter até um melhor domínio das emoções, autoestima. A mente, ela precisa estar sempre afiada, estudando, porque assim como as coisas do corpo, elas advêm do esforço, uma musculação, com as coisas da mente não é diferente. A gente precisa exercitar os nossos processos cognitivos para entender as nossas emoções. E o último tripé é o da alma. Quando eu falo alma, o Shimon falou sobre Deus, espiritualidade, a alma, ela envolve tudo aquilo que não se reduz aos interesses de apenas nós mesmos, se conectar com o próximo, servir, entender qual que é o nosso propósito aqui nessa existência e como a gente pode fazer para servir algo que não se reduza somente aos nossos próprios interesses. Olha que palavra importante, como a gente não se reduzir apenas aos nossos próprios interesses. Isso é muito profundo, doutora Júlia. Muito profundo, Shimon, muito. Você ter essa sensibilidade. Exatamente, porque o que acontece hoje quando nós não temos autoconhecimento? Nós saímos, vamos trabalhar, vamos para lá, trabalhamos o dia inteiro apenas pelo salário no final do mês. É comum as pessoas trabalharem só pelo salário, sem compreender que existem outras coisas, que existem propósitos na vida, que existe uma vida boa, sim, uma vida feliz que ele pode viver. E isso o autoconhecimento nos proporciona. Não há uma referência, doutora Júlia, Fábio, do que é felicidade, né? Essa referência que a mídia, que o sistema ele traz é uma referência artificial, que na realidade ela não se sustenta nesse mundão do nosso Deus. Essa referência da novela, né, da Rede Globo, ela não consegue sustentar a sua felicidade porque ela é inalcançável. Inalcançável porque ela não... Exatamente, porque ela não parte de você. Exatamente. O conceito de felicidade para mim é um, para o Shimon é outro, para o Fábio é outro. Agora existe uma coisa que é comum a todos nós. Que o conceito a Globo, ela mostra que o conceito de felicidade real é o do Antônio Fagundes.
do personagem que ele tá fazendo na novela. Do personagem, né? Do personagem. Não, ele é uma boa pessoa. Existe, inclusive, Shimon e Júlia, uma questão assim muito importante que é a ditadura das redes sociais. Muito bem lembrado. Parecer ser se tornou mais importante do que ser. E muitas vezes as pessoas, ao não ter um autoconhecimento, ao não saber das próprias potencialidades, de quais são os seus próprios valores, elas acabam vivendo uma vida de mentira. E isso acaba trazendo desconexão com o próprio ser. Essa desconexão gerada de estar agindo em desacordo com a própria essência gera todos esses problemas de recorrência a vício, depressão, tristeza e fugas, né? Principalmente uma das principais fugas que as pessoas em geral perseguem é a questão do consumismo desenfreado. Ô Fábio, mas vamos um pouco para a prática. Nós estamos falando aqui dos conceitos. Eu quero perguntar para você. Você é uma testemunha viva. Você viveu. É por isso que você está disponibilizando a sua mentoria. Você está sendo mentor, porque você viveu e você sobreviveu e venceu. E está aqui hoje. O que te levou à escuridão? Você consegue contar para nós como que isso se deu assim? Quando que você percebeu? O meu processo teve muito a ver a não saber como lidar com as dores e também com as minhas próprias dores e também tentar me encaixar em padrões que não necessariamente era o que eu... Por não se conhecer. Olha por só. não me Por conhecer. não se conhecer. Querer se encaixar em um lugar. É uma palavra-chave, você querer se encaixar Servir a padrões, que não servir são os seus. que não são os seus. Servir em um espaço valores. que não é o seu. Valores. Quando Exatamente. você não sabe quais são os seus valores ou você simplesmente perdeu os seus valores. O que me chamou assim muito a atenção nesse processo de conhecimento... Porque você se reexaminou depois de tudo isso, Exato. né? Você conseguiu... Foi um processo de fazer... Eu comecei fazendo alguns testes comportamentais. Esse foi o primeiro passo para começar a me Quando você se autoconhecer. sentiu insatisfeito, você Quando começou eu me a senti fazer os insatisfeito, eu testes. procurei, além de terapia, que é muito importante, né? A gente não posso deixar de agradecer psicólogos. Eu tive que fazer, inclusive, um tratamento médico durante algum tempo. Mas por si só... Até porque esse processo, né, Fábio, desculpa te cortar, esse processo é um processo que a gente precisa de um mentor, do psicólogo, é um conjunto. O autoconhecimento, ele é muito difícil de nós, ele demanda muita força para a gente conseguir sair sozinho. Agora, se a gente tiver a ajuda de uma pessoa, de um mentor, de um psicólogo, se torna um caminho bem mais rápido, inclusive, né, Fábio? Porque esses profissionais, eles nos ajudam a entender como a mente funciona. Mas somente um tratamento sem a prática, sem o esforço, porque não é um processo de você ir para esses profissionais e ser curado. É um processo de você se curar. Demanda um esforço se curar. A escuridão começa em você e a luz também Exatamente. começa em você, né? Porque a escuridão é a ausência da luz. Então, você se pegou no escuro. Exato. Com dores. Com dores, com essa questão de não me encaixar em determinados padrões e isso me fazia... O que eram esses padrões, Fábio? Às vezes tem alguém que está assistindo e vai se identificar com isso aí. Estar numa função, né? Eu comecei a sentir um descontentamento muito grande quando eu tive profissional? Profissional. Olha só, olha, um desconforto profissional. Não é nem um relacionamento, era com o trabalho. Quando determinado cargo não fazia sentido, eu não me sentia reconhecido e fazendo um trabalho que tivesse uma determinada importância. Por quê? Porque dentro daquela função ela não estava exigindo, eu não podia expressar as minhas principais potencialidades. Olha que como é bom a gente bater um papo e conversar de uma forma mais profunda. Muitas pessoas, e eu diria que hoje é o mal... É o mal. Da vida, não é empresarial, mas a vida de trabalho, né? Essa você realmente você não está contente com as funções que você está ocupando. E você sabe que isso que o Fábio está colocando é uma coisa muito importante. Eu estudo padrões de pessoas,
como você sabe, eu estudo padrões de pessoas, estudo todos os modelos de se chegar a determinado padrão de pessoa. E os padrões de pessoas, eles vêm sendo desenvolvidos, padrões de seres humanos, eles vêm sendo desenvolvidos desde que o mundo é mundo. Mas ele era muito restrito a um nicho de poder. A primeira vez que se tem notícia dos padrões humanos serem organizados e usados de forma organizada foi no Império de Caio Júlio César. Aliás, para criar o Império de Caio Júlio César. Ou seja, ele teve ali um mentor. Um mentor, que foi Vetrúcio, que ele pediu que Vetrúcio organizasse o exército pelas qualificações, pelas habilidades dos generais. Os generais que tinham comando, que eram mais fortes, que tinham muito mais força, que eram as pessoas que ficariam à frente dos grandes exércitos nas conquistas. Os generais que tinham a habilidade de comunicar-se melhor e convencer as pessoas, eles eram os generais chamados os generais das comunicações, que iam para as cidades convencer as pessoas a se entregarem sem lutar. Se entregar para Roma. Os generais capazes de descrever na minúcia exatamente o que estava acontecendo na guerra e fazer uma ordem descrita, mas minuciosamente descrita para que os soldados cumprissem, esses ficavam na retaguarda, mas eram os responsáveis por todo o detalhe das guerras. E os generais que tinham a capacidade de cuidar mais dos outros soldados eram os generais responsáveis por manter a ordem do exército e manter a saúde da tropa alta, manter a moral da tropa alta. Olha então, e daí vem a frase: conheça padrões e você constrói um exército, e você constrói um império. Porque o Império de Júlio César veio em função disso. Depois que ele padronizou o exército romano, ele foi conquistando, até que ele acabou. Roma era liderada por um triunvirato e depois pelo Senado. Ele acabou com o triunvirato e com o Senado e estabeleceu o Império Romano, e ele foi o primeiro imperador. Daí, o autoconhecimento. Autoconhecimento. Daí vem a frase: conheça padrões e você constrói um império. Agora você imagine os padrões que nós somos capazes, os impérios que somos capazes de construir, conhecendo o nosso próprio padrão. Agora, não é moleza. Não é moleza. Não é moleza. Que é o que o Fábio disse. O que era no Fábio a sua maior força, ou seja, o potencial para ele chegar onde ele quisesse, ele não estava usando. Ele não estava usando. Fechando esse parênteses para você continuar ali, você estava numa função que você reconhecia que não era... você estava se sentindo sufocado lá dentro. Aquilo estava sendo um suplício para mim. Né? Olha só. Quando a Júlia coloca, né, é muito interessante, né, ela falar sobre padrões. Existem estudos, né, que dividem o cérebro entre hemisfério esquerdo, hemisfério direito, o límbico, o organizado. E eu tenho um padrão, uma preferência comportamental que ela envolve muito o administrar e ser organizado. Eu estava numa função que precisava de muito relacionamento, uma parte relacional, mais contato com a pessoa, que não é a minha preferência comportamental, vamos dizer assim, a favorita. E isso fazia com que eu tivesse que me exigir demais. Eu sou uma pessoa que é muito mais voltada para processos, para treinamentos de time, para organizar passo a passo, projetos. E isso fez com que eu estivesse violando muito as minhas preferências, o que me causou insatisfação. Então não era a empresa, que era uma empresa diabólica, que te pegava um garfo e enfiava no seu olho. Acabam confundindo, Shimon, muitas vezes essa desconexão que elas têm essa com elas falta mesmas de conhecimento com a empresa. Eu vou dar um exemplo sobre isso. Muito bem. Esse termo se chama gerenciar a personalidade. Então, eu gosto de fazer um panorama, assim, uma comparação, uma analogia. Se a gente pegar o Messi, por exemplo, se o Messi quisesse ser um jogador de basquete, um pivô de basquete, por exemplo, provavelmente ele não teria tanto sucesso quanto ele tem hoje jogando no Barcelona, pela questão da estatura. Por quê? Os pontos fortes que ele tem é a questão da habilidade, da rapidez, da velocidade, que não exigem determinada altura para ser. Ele até poderia ser jogador de basquete, mas provavelmente não teria o sucesso que ele tem. Então, essa questão, essa analogia eu trago para as nossas questões comportamentais. Nós precisamos conhecer as nossas potencialidades,
para estarmos em determinadas funções que vão nos trazer mais satisfação. Pega um outro exemplo, né? Um médico, né? Que seja uma pessoa que tenha como preferência comportamental a questão de ser metódico e organizado, como é o meu perfil, provavelmente ele vai sentir muita dificuldade ao trabalhar com pediatria. Por quê? Porque ao não conseguir tirar o diagnóstico do paciente, né, as crianças não falam, ele vai sentir muita dificuldade em trabalhar por não ter essa questão da competência da sensibilidade aflorada. E não é o trabalho, não é o hospital, trabalho. Não é... É ele que está no lugar errado. Somos nós que estamos no lugar errado. Isso que o Fábio falou é muito importante e ele viveu na prática o que acontece quando nós estamos vivendo. Todos nós nascemos com determinadas habilidades, que é o nosso maior potencial para chegarmos onde nós queremos. Se nós formos olhar a partir do ponto de vista do DISC, que é de William Marston, ele diz que nós somos divididos em quatro diferentes personalidades, com a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. E nós temos todas elas, mas preponderante em nós será uma ou a combinação de mais de uma. Aquilo é a nossa maior força para chegarmos onde nós quisermos. E a partir do momento que nós estamos num trabalho que nos exige exatamente o oposto da nossa maior força, a tendência é que comecemos a adoecer. Veja, o Fábio, olha que história, Fábio. A sua história, ela serve como uma referência para as pessoas entenderem o que elas estão vivendo. Porque do trabalho, de um descontentamento no trabalho, você entrou em depressão, entrou numa crise existencial, teve problemas com o álcool, que você mesmo disse, e outros distúrbios. E, de repente, você se pegou. Quem sou eu? O que está acontecendo? Mas começou isso lá com a insatisfação. No trabalho. No trabalho, mas é porque você, naquele momento, você não entendia que tudo dependia de você. Exatamente. E tem mais um ponto também, né, Shimon e Júlia, que eu sempre venho reforçando. O nosso sistema de ensino, ele não promove essa questão do autoconhecimento desde a base. Não. E isso é um dos pontos que, para a nossa sociedade, porque nós temos essa dificuldade em buscar o autoconhecimento de forma estruturada, porque nós viemos de um sistema de ensino em que nos prepara somente para o mercado. Não está preocupado em nos preparar para a vida, em tirar o melhor potencial. E tem até um dos TEDs mais vistos, né, que é do Ken Robinson, que fala sobre como as escolas tradicionais, inclusive, estão matando a criatividade. É porque não nos criam, não educam para vivermos, educam-nos para irmos para o matadouro. Uhum. É assim que funciona esse sistema. Esse sistema educacional, ele educa fantoches, né? Pessoas que vão se formar e vão trabalhar e não interessa se vão produzir, né, ou não, mas o que interessa é você dar o teu voto naquele que for apontado para receber o seu voto. E infelizmente o nosso sistema está desenvolvido dessa forma. Mas a boa notícia é que depois, na nossa vida adulta, hoje, nós conseguimos fazer isso, nos conhecermos e buscar o nosso maior potencial. Há uma nova visão. Há uma nova visão. Toda crise, ela é uma oportunidade para a gente se reerguer. E quando eu trago esses dados sobre a questão essa informação, essa minha opinião sobre a questão do sistema educacional, eu também tenho percebido que isso está tendo algumas consequências no mundo empresarial. Uma das consequências, a primeira, nós temos 30% da nossa força de trabalho hoje, brasileiros, passando pela síndrome de burnout, que é esgotamento emocional. É isso mesmo. Segundo o país, o Brasil é o segundo país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo, segundo a International Stress Management Association, que é uma fundação que mede o nível de saúde mental dos países. Então, nunca se falou tanto de autoconhecimento porque as pessoas estão ficando esgotadas, as pessoas querem ter esse sentimento de propósito, de servir.
Né? E talvez elas nem saibam que é propósito, exatamente, né? Elas nem saibam mesmo. Que é isso que elas estão buscando. Estão se esgotando por nada. Roda, você já deve ter visto um carro ali encalhado, patinando aquele motor, aquele pneu daquela Kombi. A Júlia deve ter visto isso, né, Júlia? Ali no interior do Paraná. Aquela Kombi, ela entrava naquelas ruas e ela encalhava e aquilo ali girava e você ficava horas ali e nada. E às vezes as pessoas passam a vida toda patinando em um só lugar e não sabe o que está acontecendo. Meu avô dizia, está correndo atrás do próprio rabo. Do próprio rabo, e sem saber que o problema está dentro dele. É ele que vai resolver. Dele, que é só ele que pode resolver. Inclusive, o que eu fiz, né? Acho que é bacana, então, comentar. Como a minha formação é administração, eu falei, né? Eu ia te perguntar, como é que você fez para sair de tudo isso quando você descobriu? Qual foi o ponto de virada? Como a minha formação é administração, eu tenho essa questão da organização, de ser muito estruturado, e estudei muito sobre a questão de planejamento estratégico, né? Eu apliquei a metodologia do planejamento estratégico para minha vida pessoal. Na sua vida, olha só. Então eu comecei a me olhar como se eu fosse uma empresa. E como funciona um processo de planejamento estratégico pessoal? Primeiro, fazer um reconhecimento do ambiente, entender como está funcionando ao meu redor, a sociedade. Conhecer o território. Fazer uma análise SWOT, que é aquela análise em que as empresas fazem para saber quais são as forças, as fraquezas, oportunidades e ameaças do mercado. E através de todo esse conhecimento, utilizando ferramentas cientificamente validadas, né, de testes comportamentais, traçar um plano de ação em cima dos meus objetivos de melhoria para minha vida. Então, estabelecer sonhos, objetivos, metas e passo a passo. E com isso eu fui escolhendo áreas da minha vida em que eu queria mudar. Então, eu comecei primeiramente com a questão do meu corpo, depois sobre a questão profissional, que eu precisava melhorar também alguns aspectos comportamentais para ser um profissional mais qualificado. E também a questão da alma, que é tão importante, né? Dedicar um tempo da minha vida a um trabalho, a uma causa, que é um trabalho voluntário, assim fechando um tripé do corpo, mente e alma. Ao colocar isso e praticar, revisar trimestralmente como as empresas fazem os planos estratégicos, eu comecei a ter clareza de quem eu era, qual era o meu propósito. E isso dá tão certo quando você começa a colher os resultados, a sensação de que você está no comando, de que você não é um mero passageiro de si mesmo, vem tão forte que agora me caiu assim a inspiração para ensinar isso para as pessoas, coisa linda, compartilhar isso. Até porque é o ensino, né? Quando o conhecimento, quando ele se transforma em sabedoria, como o rei Salomão ele diz, o conhecimento ele só se transforma em sabedoria a partir do momento que você aprendeu, praticou e você ensinou. A partir desse momento... Aí é sabedoria. Aí é sabedoria. Até então não é sabedoria. Tem uma questão muito importante também, Júlio Shimon, que é que eu lido com líderes. Eu tenho uma equipe dentro do trabalho, da empresa em que eu trabalho, uma equipe grande. E eu acho que uma das principais, a minha opinião e a minha convicção é que líderes precisam preparar a próxima geração de pessoas, precisam ser os defensores dos valores e precisam desenvolver o time que está abaixo, né? Quando eu coloquei a questão do burnout, de pessoas ansiosas, eu sempre tive para mim que eu não quero ser um líder que vá causar isso, mas que vá ajudar as pessoas a não caírem dentro, olha que importante, né, de uma condição como a que eu passei, que é as pessoas não precisam passar pelo que eu passei para conseguir se conhecerem e se acharem, e eu quero ser um fator um canal para ensinar as pessoas uma metodologia. Ô Fábio, você hoje é um executivo de alto nível e alto desempenho na indústria, né? E busca viver isso no seu dia a dia a ponto de agora transferir isso para as pessoas, né? De levar isso para as pessoas. Porque às vezes você pode se perguntar, tudo bem, o Fábio viveu tudo isso, e agora? O Fábio superou, e aonde está o Fábio? Né? Como as pessoas podem se espelhar? Porque, como o Fábio disse no início,
Nós usamos modelos para tudo. Modelos para tudo. Nós modelamos as pessoas, nós temos como referência nossos pais, depois professores, irmãos mais velhos. Nós sempre precisamos de uma referência. As pessoas que estão nos vendo, elas vão perguntar: o Fábio superou tudo isso. E agora? Como é isso? Como é que as pessoas podem seguir isso, Fábio? Você criou uma metodologia para isso? Como é que isso aconteceu? Eu criei uma metodologia, sistematizei todo esse conhecimento através dessa estruturação de um planejamento estratégico voltado para o pessoal. Usando a ciência. Voltado para a sua vida. Voltado para a vida de cada um. Se eu quiser seguir esse planejamento, eu vou conseguir sentar contigo e você vai me ajudar a fazer o planejamento para a minha vida. Eu gosto de mostrar, e eu trago aqui, uma metodologia que realmente deu certo. Antes, até gostaria de falar alguns resultados que eu tive, né? Muito que bom. Eu validei na minha vida para poder ensinar. Primeiro, eu só consegui emagrecer mais de 30 quilos seguindo uma sequência lógica, cuidando do meu corpo. Eu perdi mais de 30 quilos num processo de 1 ano e meio. Tá? Eu estava num processo de obesidade, que eu falo, a desconexão com o corpo, né, as fugas para o alimento, para a bebida alcoólica, acabam muitas vezes nos desconectando com o corpo, trazendo consequências, né, para a saúde. Né? Esse foi o primeiro ponto. Quando eu comecei a investir na parte mental da minha mente, a me capacitar, a saber lidar melhor com as minhas emoções, eu consegui ser promovido de uma função de coordenador para gerente, para hoje tocar uma equipe de mais de 120 pessoas, numa empresa nacional aí que fatura mais de 3 bilhões de reais. Tá? Estou conseguindo desempenhar o meu trabalho de uma forma muito mais fluida, sem conflitos, respondendo inclusive para diretores da empresa, né, tendo um reporte direto para diretores. Então, isso vem muito da questão do investimento em mim mesmo. E a ideia inclusive, ensinar isso de uma forma estruturada. Eu acho que essa parceria aqui com a Masal, que, aliás, só tem a elogiar o trabalho, né? Toda a estrutura, né? que tem sido disponibilizada aqui, levar um curso feito com muito capricho, de uma forma com muito carinho, para levar para as pessoas, para ajudar a você que está nos assistindo, que pode estar passando por esses processos de insatisfação, a ter mais resultados na vida, a ser líder de si mesmo, a conseguir a satisfação de olhar para trás e que eu quero inspirar em você esse espírito de vitória, para superar as suas dificuldades e a vencer a si mesmo, para se reencontrar, achar no que você é bom, para que você tenha segurança de estar desempenhando o melhor de si onde quer que você vá. E não é apenas um arrasta para cima, não. É uma experiência de vida baseada em dados reais, científicos, conhecimento e desenvolvimento humano de alto desempenho. Exatamente. Fábio, possivelmente algumas das pessoas que estão nos assistindo agora estejam passando por esse processo, chegando no final do dia exausto do trabalho, o trabalho está se tornando árduo. Eu não ia usar essa palavra. Você não ia usar de saco cheio, mas eu já falei. De saco cheio, chega em casa e vai lá e abusa do álcool para entorpecer a sua dor. Sim. Possivelmente outras pessoas já estão em vícios ainda piores. O que você recomenda para essas pessoas? Primeiro ponto que eu quero do fundo do meu coração falar com essas pessoas que estão me ouvindo: a sangria tem que ser estancada, tá? Seja ela um processo de álcool, drogas ilícitas, cigarro. Existem inclusive outros vícios que já estão sendo confirmados aí como tão prejudiciais quanto que, por exemplo, a pornografia. Tudo isso desestrutura os relacionamentos, gera um desgaste físico e emocional que muitas vezes você que pode estar fazendo uso desse subterfúgio não tenha nem a consciência do impacto que isso causa nos teus familiares e nas pessoas que estão ao redor. A sangria tem que ser estancada. Então, se esses processos já estiverem numa proporção muito grande, tem que procurar tratamento em um médico. Foi assim que eu fiz. Primeiro ponto para estancar a sangria
É compreender que isso é um problema. Reconhecer e ter a humildade de buscar ajuda, porque muitas vezes as pessoas têm vergonha, né? Eu tinha muita vergonha da questão do álcool, do abuso, de não conseguir acordar muitas vezes no outro dia para trabalhar. E isso vai gerando cada vez mais um enclausuramento em si mesmo, né? E aí começam a surgir as mentiras, começa a surgir toda uma questão de impacto social, seja com as pessoas do emprego, seja com as pessoas da família, né? E por isso que eu digo, o primeiro passo é humildade em reconhecer que esse vício, que essas práticas já não estão em desacordo com a pessoa quem se quer ser. Perdeu tudo que você tem, que você construiu. Você começou a vender as suas coisas para manter o seu vício. Você já não tem mais os seus familiares à sua volta. Os seus filhos te abandonaram, sua mãe, seu pai. Você, de repente, se encontra no meio da rua, ao lado de outros viciados, ao lado de outras pessoas com os mesmos problemas. Isso tem que ser um sinal para você dizer: isso é o fundo do poço. Isso é o fundo do poço. Isso é o fundo do poço. Você precisa compreender que você já chegou no fundo do poço. Agora, é possível, ao primeiro sinal disso, a pessoa procurar ajuda, não é, Fábio? A pessoa não precisa chegar no fundo do poço para buscar ajuda. Não precisa chegar nesse ponto. Por isso, a importância do ouvir os demais. No começo do programa que a gente estava falando sobre a questão do espelho, do que o outro pode ser... do que o outro pode ser pra gente como uma referência, muitas vezes o outro pode ser aquela chave que você tá precisando. Ouça o outro e comece a escutar o que o outro tem pra te falar, no sentido de agregar na tua vida pra mudar. Eu vou dar um exemplo, né? Eu tinha uma namorada em que ela sempre falava pra mim o quanto você fica chato quando bebe. Na época eu achava que aquilo era só mais uma frase para estar me recriminando, mas eu comecei a perceber como foi através daquela frase que eu comecei a perceber como eu ficava extremamente desagradável com as pessoas, né? E aí tem outros processos que foram desencadeados, como por exemplo, começar a mentir, né, no emprego, nas relações familiares, porque você passou a noite em bebedeira, você não está com a condição, na melhor condição para trabalhar. A mentira destrói relacionamentos. Isso acaba corroendo os relacionamentos. Então comece a se perceber quando você está mentindo, como as pessoas começam a te ver. As pessoas começam a te olhar de cima para baixo. Sim. Olha, esse pobre mentiroso, lá vem ele com as mentiras dele de novo. Aí todo mundo já entendeu que você é um baita de um mentiroso. Sim. E as pessoas agora falam de você pelas costas porque você não é mais confiável. Tem um exercício também muito importante, né? Às vezes a pessoa tem vergonha, né? Ou tá com um círculo já reduzido de amigos, não consegue ainda ter esse ponto, mas quer mudar. Comece a colocar no papel como você se sente depois de uma prática abusiva, de seja qual for essa prática, com álcool, com drogas. Anote como que você se sente. E comece a ler, colocar no papel. Eu me senti extremamente culpado quando eu tinha essas noites de abuso, enfim, né? Inclusive eu fumava também. E um dos exemplos que eu lembro que eu tenho anotado que eu não sou uma pessoa que fuma, que deixa a mão com um cheiro horrível, que deixa o cabelo com um cheiro horrível, que sente falta de ar. Eu não sou isso. Eu anotava isso como forma de projeção para a pessoa quem eu gostaria de ser. E foi isso que me deu força nos momentos de maior dificuldade, quando eu li aquilo. Era o espelho, né? Era o espelho. Progredir e não retomar aqueles hábitos, né, em que eu não queria mais para minha vida, né? Mas, e de volta, eu venho reforçar a importância de pedir ajuda, gente. Nós somos seres sociais. Nós não fazemos nada sozinhos. Reconhecer que é impotente perante um vício não é sinal de fraqueza.
É um sinal de força, que você quer mudar, que você tem a semente dentro de você, que ela precisa florescer. Mas para isso o terreno precisa ser limpo. E às vezes ele só é limpo através, né, de um ponto de ruptura grande, fazendo um tratamento sério, buscando ajuda profissional. Quando o terreno estiver limpo, você vai poder conseguir fazer todo esse planejamento estratégico pessoal em terreno fértil para mudança. Olha só, olha que palavra, e você não encontra isso em qualquer lugar. Precisam pessoas que já viveram, pessoas que já superaram para trazer esse conhecimento a você. E na televisão. Na televisão. O que eu divido da minha vida pessoal aqui não é de uma forma a trazer isso de forma apelativa, né? Não. De forma a dizer que eu sou melhor que alguém. Não é com orgulho que eu falo. É como simplesmente ser um canal para ver a transformação que eu quero no mundo. E com orgulho também, né, Fábio? E com orgulho Sim. também. Porque, vejam, é um exemplo de que não precisa chegar no fundo do poço. O Fábio chegou no fundo do poço e saiu de lá e está aqui passando toda essa experiência para ajudá-lo a não chegar no fundo do poço e a já procurar ajuda antes. Eu gosto muito. E isso é muito, muito... Pessoal, quando essa expressão o fundo do poço, né, me remete a uma história, né, independente de religião, mas acho que a Bíblia tem muita sabedoria. É um livro de extrema sabedoria em que fala sobre a história de José, né? José, ele foi jogado pelos irmãos no fundo do poço, né? Literalmente. Para não matá-lo. E é de lá que vem a palavra. O plano, se você vai pro... Permita-me abrir um parênteses. Se você vai pro fundo do poço, é porque ainda você tem uma chance, porque o plano era matá-lo. Né? O plano era matá-lo. Não vamos matá-lo, vamos dar mais uma chance. Vamos jogar. Não é dar mais uma chance. Não vamos sujar as nossas mãos com o sangue dele. Com o sangue do nosso irmão. Vamos jogar não por ele, mas por nós. Exatamente. Por nós. Só que jogaram ele no fundo do poço e Deus tinha outros planos para ele. O que a gente tira dessa história é que mesmo no fundo do poço, o que José fez para sair do fundo do poço? Ele usou dos talentos dele. José era um exímio administrador. Então, com esse talento de administrar posses, de se relacionar, ele usou disso. Primeiro se tornou secretário do Potifar. Depois teve uma intriga, ele acabou sendo jogado na cela de novo. Ele usou o talento dele, não se abateu, para interpretar sonhos e acabou se tornando o grande governador do Egito. E aí vem o ponto, né, gente? Essa história, além da recuperação dele, o que José fez depois com os irmãos? José não ficou sendo corroído pela mágoa, pelo desejo de se vingar. Ele perdoou e continuou a vida dele. Você falou algo muito importante, nós estamos indo para a reta final do nosso programa, mas você disse algo muito importante, que é você ficar corroído. É você colocar a culpa no mundo e no externo, nas olhar outras pessoas. Né? Eu trouxe esse exemplo de culpa porque muitas vezes os traumas e a mágoa, a raiva, são processos que nos impedem de mudar. Então eu fiz questão de trazer essa questão do perdão, porque para que a gente possa promover mudanças, a gente precisa olhar para essas situações de mágoa e também perdoar. Faz parte do processo. Eu também, dentro dessa metodologia, eu costumo trabalhar 3 temas, né? 3 R's que eu chamo, que é o reconhecimento, que a gente já falou sobre o reconhecer, que olhar para aquela situação e reconhecer que é impotente e que precisa mudança. A reconexão, que é justamente essa parte do perdão, que quando a gente se perdoa e quando a gente perdoa outras pessoas envolvidas, pede perdão, a gente consegue se reconectar com a nossa essência. E se curar. E o terceiro ponto é a reparação dos danos que a gente causou. Esses são os 3 R's que fazem parte desse processo de cura. E aí que quando esses 3 R's a gente passa por eles, a gente consegue retomar as rédeas da nossa vida. E aí você não sabe por onde começar, né? Porque não é uma pessoa só, não é um momento só que vai ser a virada. Tudo isso depende primeiramente de você. Mas quem é que vai te orientar a dar
um método de autoadministração. Veja, autoconhecimento, autoadministração começa e termina em nós para que você se gerencie. Então você não vai dar esses passos sozinhos, né? Você vai procurar a mentoria de alto nível do mentor Fábio Tolentino. Agora, Fábio, para a gente, nesses últimos 5 minutos de programa, fale para nós como nós podemos encontrá-lo nas redes sociais. Tenho o Instagram, né? Fábio_Tolentino, a página no Facebook também, Fábio Tolentino. Nós estamos também criando agora um canal do YouTube. O Instagram hoje é o principal canal. Onde a gente faz toda a divulgação de reels, de pílulas de autoconhecimento. Ali vão ser mais assim histórias práticas curtas, né? Porque essa é a proposta do Instagram. Mas logo nós teremos novidades através desse mesmo canal, quando todo esse curso estiver gravado e estruturado, para que a gente faça um lançamento, né? Muito bem. Fábio, as suas considerações, a sua mensagem para quem, de repente, nesse momento, se encontra nessa situação onde ele necessita urgentemente buscar o autoconhecimento. Eu acredito no resgate da nossa humanidade através do autoconhecimento e do autocuidado, né? Eu acredito nisso porque eu vivi esse processo, né? E quando eu falo humanidade, não estou me referindo ao mundo, mas à nossa essência. Entendo a humanidade como a nossa essência. Então é esse espírito de vitória, é essa sensação de bem-estar e plenitude que eu venho hoje te fazer um convite, dizer que existe saída para todos esses processos de essa escuridão. Existe saída, mas que a luz ela tem que vir de dentro. O primeiro passo para um processo de mudança só você pode dar. E aí o que eu falo é que começa pelo reconhecimento, né? Que essas pessoas que estejam nos ouvindo, eventualmente se você está passando uma dificuldade, tenha esse reconhecimento que é impotente perante um vício. E que para se mudar isso, para que esse espírito, essa semente possa brotar, você precisa dar um primeiro passo em relação à mudança. Muito bem, que coisa maravilhosa, doutora Júlia. Foi um prazer mais uma vez compor essa sala, né? Esse estúdio de discussões que buscam transformar a vida das pessoas. Transformar a vida. E é o que a Masal 360 propõe, né? Propõe. É o que nós propomos, é o que nós fazemos aqui na Masal. É levar transformação, é levar luz na escuridão. Porque o que é a escuridão? É só a ausência de luz. E com uma luz como o Fábio hoje, nós viemos aqui mais uma vez tirar um pouquinho mais das neuras que estejam por aí para fazer com que você possa sim viver na luz. E como o Fábio disse, é possível. Um abraço a você. Até a próxima semana. Provavelmente teremos aqui, doutora Júlia, mais um notável. Mais um ilustre notável da Masal que estará aqui, como o Fábio, mostrando o que nós podemos fazer por você. Na prática, gente, nós trazemos agora aquilo que as pessoas viveram, praticaram e venceram. E é possível você viver isso na sua vida, um momento de vitória. Aquele momento de virada que você está esperando só depende de você. Basta você olhar ao seu redor, olhar para o céu, que é de onde vem o socorro para aqueles que buscam. Um abraço a você e uma boa semana. Tchau, tchau.